Então, vamos lá. O esquema de sempre. Eu vou começar a fazer os exercícios e vocês, se tiver alguma dúvida, vocês vão postando no chat ou depois a gente conversa a respeito deles. O primeiro, a gente vai fazer um programa em linguagem C para escrever na tela 10 vezes o mesmo Hello World que a gente tinha escrito na semana passada, cada um deles em uma linha separada. E quando a gente é exposto a esse tipo de problema pela primeira vez, a nossa primeira reação, o nosso jeito intuitivo de pensar é fazer baseado naquilo que vocês já sabem. Isso é normal do ser humano, isso vocês vão fazer no resto da vida, em qualquer área, é sempre desse jeito. Você constrói o conhecimento baseado naquilo que você já tem. Então, além dos nossos blocos básicos, né, do include stdio, o int main, eu vou salvar esse aqui como exercício 1. E, bom, a gente tinha visto numa aula anterior a ideia de escrever um printf. A gente sabe que isso aqui funciona, e isso aqui escreve na tela uma vez o Hello World. Então, se isso aqui escreve na tela uma vez, eu podia muito bem copiar e colar isso aqui várias vezes, e se eu mandasse rodar o meu programa, ele vai fazer mais ou menos o que eu queria. Então, mais ou menos no sentido de que ele sim vai escrever várias vezes o que eu digitei aqui no printf, mas ele vai fazer tudo grudado um no outro, porque eu não coloquei o /n, então vocês já devem ter visto isso aconteceu em vários vídeos quando eu estava gravando, é uma coisa que eu sempre esqueço, de colocar o /n. Eu vou fazer de um jeito um pouquinho mais inteligente, eu vou copiar desse jeito e, bom, se eu mandar rodar assim, ele vai também escrever Hello World várias vezes e cada um em uma linha. Então, missão cumprida, resolvi o problema, é isso que importa. Mais ou menos, né? A gente quer resolver os problemas, claro, mas a gente também tem que pensar no jeito que a gente está resolvendo esses problemas. Então, você fazer um programa dessa forma, ele é ruim, em primeiro lugar, porque ele descumpre um princípio que o pessoal em inglês chama de DRY, de D-R-Y, que é de Don't Repeat Yourself. Não se repita. Não faça um programa em que você escreve várias vezes a mesma coisa. Se você está escrevendo várias vezes a mesma coisa, é um sinal de que alguma coisa está errada e o seu programa poderia ser um pouco mais inteligente. Então, se você quer repetir uma ação várias vezes, é melhor você automatizar isso, é você mandar o programa fazer essa repetição e não você manualmente se repetir. A gente vai voltar para esse princípio algumas vezes, ele tem umas outras interpretações também. Além disso, a gente tem um segundo problema, que é, será que eu escrevi realmente 10 vezes? E aí eu ia ter que contar aqui, um por um, em cada uma das linhas, e na verdade não, aqui só tem 9, está faltando um. Então, não fica claro se eu estou realmente atingindo a meta de fazer 10 repetições, quando eu escrevo dessa forma mais braçal. Então, essa é uma das motivações que a gente tem para usar os loops de repetição. A gente pode fazer isso, por exemplo, se a gente quer escrever na tela 10 vezes a mesma coisa, a gente pode fazer isso com um loop for. E para poder usar esse loop for, eu vou ter que criar uma variável i. E qual que é a ideia do loop for? For i igual a 1, i menor ou igual a 10, i mais. E aí aqui a gente para um pouquinho para pensar. Como é que é a estrutura do for? A primeira casinha é a inicialização, então a minha variável i vai começar em 1, ela vai ser incrementada enquanto ela for menor ou igual a 10, e ela vai ser incrementada de 1 em 1. Essa expressão, essa abreviação i++, quer dizer isso, aumentar de 1 em 1. Eu poderia também escrever i igual a i mais 1, seria equivalente, mas a gente usa essa ideia do i igual a alguma coisa, a gente deixa restrito, mas para quando você quer somar de formas diferentes, se você quiser somar de 10 em 10 ou qualquer outra coisa, aí sim eu faria dessa forma. Quando você quer somar de 1 em 1, a gente vai pela abreviação i++.
Também dá para ir para trás, né? Se a gente faz i menos menos, a gente vai voltando de 1 em 1. E também dá para fazer i igual a i menos 1, e dá para também voltar. Bom, tudo isso para dizer que esse for vai fazer essa variável i aumentando de 1 até 10. E aí o que tiver aqui dentro do for, então eu abri chaves, e esse fechar chaves eu vou colocar aqui. O que tiver dentro do for vai ser executado a cada vez que o for se repetir. Se eu mandar rodar esse programa, assim que eu fechar isso aqui, eu consigo mandar rodar o programa. E agora sim, ele vai escrever as 10 vezes e, aparentemente, sucesso, cumprir a nossa meta. No entanto, esse exemplo aqui deixa claro o que acontece quando você começa a escrever o programa e aí você muda de ideia, depois corrige alguma coisa, que é o fato de que a sua indentação pode ficar um pouco ruim. Percebe que essa chave que está abrindo aqui, está fechando no começo, está fechando no mesmo nível que essa chave aqui do main. O for e o comando dentro do for estão também juntos, estão no mesmo nível de precedência. Então, esse programa aqui funciona, ele faz a tarefa dele, mas ele não está facilmente legível por conta dessa coisa da indentação. O jeito mais fácil de resolver isso é, se você selecionar todo o seu código, botão direito, Format Use a Style. E aí, quando você usa essa opção, ele vai fazer a indentação automática. Então, você vai ver que a chave que começa aqui fecha aqui, a chave que começa aqui fecha aqui, e o que está dentro do for tem que estar um nível para dentro, para você ter certeza realmente que as coisas estão dentro e vão ser as repetições. Beleza? Tudo bem? Então, em relação ao que vocês já devem ter visto os vídeos, for é usado quando você sabe o número exato de repetições. Perfeito, Larissa. A aplicação típica do for é essa. Dá para fazer diferente. Até dá para fazer um for quando você não sabe, mas, em geral, o melhor jeito é esse. Se você não sabe quantas repetições você quer, você vai pelo while, e se você já sabe, você vai pelo caminho do for. Esse é o jeito mais fácil. Professor, no contador eu acabei enxergando menos 10 ao invés de ser igual a 10. Ali, ó, no contador. I menor ou igual a 10? Mas ele tá colorido de cores diferentes? Esse igual? Não reparei. Bom, para mim, aparece em vermelho. Tanto o menor quanto o igual aparecem em vermelho e o 10 está em rosa, eu acho. Nossa, bem estranho, porque para mim aparece de uma cor só, né? E eu pensei que era menos 10. Não, menor ou igual. Agora dá para chegar, obrigada. Tá, não podia ser só a coisa da resolução. Às vezes tem isso costuma acontecer, às vezes o igual acaba virando um menos, mas não, é menor ou igual. Professor, Pode falar. eu não poderia usar i igual a 10 só, sem usar o menor? I igual a 10. Se a gente rodar o programa desse jeito, o que acontece? Essa aqui é a condição inicial, é a condição de onde o i vai partir. E essa parte que está aqui no meio é igual quando você escreve um while. Lembra que no while você tem while, podia ser, por exemplo, i menor ou igual a 10, ou i igual a 10. O que quer dizer while? Enquanto essa condição for verdade, você continua repetindo. Então, enquanto o i for igual a 10, você continua repetindo. Mas se o i começa em 1, ele não é igual a 10 no início. Então, é por isso que, na verdade, se eu escrevo o for desse jeito, ele nunca vai entrar no for. Nenhuma vez ele vai ser executado. Então, não daria certo, não. Aqui a gente tem que escrever. Tem outras formas de escrever, mas o igual não ia funcionar, não. Ah, tudo bem então, obrigado. Imagina. Tá. Boa. Obrigado, Marcela, também. Isso também ajuda. Dá o pin na tela da pessoa.
ajuda a deixar maior, facilita para vocês. Mais alguma dúvida dessa sintaxe? Alguma coisa que vocês queriam fazer diferente? Por mim, tranquilo. Ótimo. Bom, em linguagem C, em programação, é muito comum a gente... Bom, deixa eu primeiro corrigir o programa, ele estava assim. É muito comum a gente começar os contadores não de 1, mas começar ele de 0. Isso aqui vai ser mais necessário quando a gente começar a tratar com vetores. Por enquanto não é tão necessário. Mas se a gente começa i igual a 0, a gente tem que mudar essa parte também. Porque o programa vai fazer uma iteração quando o i for igual a 0. Mas ele vai fazer iterações então em 0, em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7, em 8, em 9 e em 10. E aí, se você contar quantos números a gente tem aqui, a gente tem os 10 números originais mais o número 0. Então, se você escreve o programa dessa forma, ele vai acabar fazendo 11 repetições. Apesar de estar escrito aqui 10, ele vai fazer 11 repetições. Então, um jeito de resolver isso é jogar fora a última repetição. E a gente, então, poderia modificar o nosso programa para escrever dessa forma. Começando com 0, e aí i estritamente menor do que 10. Esse tipo de código também vai funcionar, também vai escrever as mesmas 10 repetições de antes. Então, não estranhem se vocês se depararem com esse tipo de lógica por aí. A última coisa que eu queria falar, não é a última, ainda tem outras coisas, mas um erro bastante frequente que acontece quando a gente está começando a programar é que a gente fica um pouco fascinado com a questão de ter que colocar os pontos e vírgulas no final de cada expressão, e aí a gente tem uma certa tendência a colocar um ponto e vírgula aqui também. Só que se a gente coloca esse ponto e vírgula aqui na linha do for, o que acontece é que ele não faz as repetições. Então aqui eu não estou mais tendo as 10 repetições que eu gostaria, e às vezes você fica um tempo enorme procurando o que está errado no seu código, e fala, eu pedi para ele repetir 10 vezes e ele não está fazendo. Você pediu, mas na verdade você pediu errado. Então aqui é um erro da sintaxe. Se a gente quiser repetir, a gente não tem esse ponto e vírgula. O jeito de lembrar disso é pensar que é igual o int main. O int main, a gente faz o int main e já abre chaves direto. Aqui não tem o ponto e vírgula. Aqui também no começo, no include também não tem o ponto e vírgula. Então, no for, no while, no if, nesses comandos, a gente não vai ter o ponto e vírgula dele. Ok? Toma cuidado, que é um errinho difícil de detectar, mas que faz muita diferença. E a última coisa sobre a estética do programa é que, se a gente quisesse mudar esse programa para ele fazer 100 repetições, a gente pode simplesmente chegar aqui e trocar esse 10 por 100. E, obviamente, ele vai fazer o que eu pedi. Mas se você tem um programa muito longo, às vezes acaba ficando difícil você saber em que ponto do seu programa você deveria trocar esse 10 por 100. Então, é recomendável que a gente não faça os loops, não faça as condições com um número dessa forma. O pessoal chama isso aqui na prática de números mágicos. É um número que aparece do nada e que você não tem ideia do que ele quer dizer. Então, é um estilo um pouco melhor se a gente substitui por por exemplo, repetições. Repetições igual a 10. Enquanto o i for menor do que o número de repetições, a gente faz a mesma coisa. Então, em termos de resultados práticos, o programa vai dar igual, vai fazer as mesmas 10 repetições, mas ele se torna mais legível e ele se torna de manutenção mais fácil, especialmente se a gente tem um código muito grande. Ele ficaria ainda melhor se a gente colocasse os comentários descrevendo cada uma das variáveis. Então, esse aqui é um contador de iterações, esse aqui é o número máximo de repetições. Então, quando a gente descreve as nossas variáveis, a gente não precisa descrever que esse for aqui é um for que percorre i.
Porque é óbvio que ele é um for que percorre i, porque é o que está escrito aqui na sintaxe dele. Então, esse comentário aqui do for que percorre i, ele é meio desnecessário. Tem gente que gosta de colocar um comentário aqui também dizendo que isso aqui escreve na tela alguma coisa. Bom, é um printf, o printf escreve na tela. Não tem como ser diferente disso. Então, esse tipo de comentário vocês podem evitar. Mas os comentários a respeito da descrição das variáveis, ou um comentário geral, do tipo, lógica para escrever repetições na tela. Aqui, nesse caso, com um problema tão pequeno, eu não colocaria esse comentário, tá? Mas às vezes você tem um trecho grande de código que faz uma coisa um pouco mais complexa, então você pode querer segmentar o seu código e falar, olha, daqui para frente eu vou trabalhar com essa parte do problema, escrever num nível mais abstrato, mas nesse caso aqui eu acho que não seria nem necessário, tá? Se você tivesse comentado as variáveis, já seria uma documentação razoável. E agora sim, a última coisa que eu quero falar sobre esse problema é uma questão gramatical e que todo ano eu repito e todo ano não adianta. A gente fala iteração. Iteração sem N. Iterar quer dizer repetir. Interação é interagir, é uma pessoa agir em relação a outra. Então, são palavras diferentes, as duas existem, mas elas querem dizer coisas diferentes. Então, iteração. Por outro lado, a gente fala indentação. Indentação com N mesmo. Então, toma cuidado que é iteração, indentação. Não confunda. Ok? Alguma outra coisa mais nesse primeiro? Beleza. Seguimos, então. A gente vai relembrar os nossos tempos agora de ensino fundamental. A gente sabe que uma equação de segundo grau, na forma ax² mais bx mais c é igual a zero, tem o seu discriminante delta na forma b² menos 4ac. A gente vai escrever um programa que pede para o usuário os coeficientes a, b e c, e vai dizer se a equação tem duas raízes reais distintas, duas raízes reais iguais, ou duas raízes complexas. Ou seja, a gente vai ver o que acontece com o delta. A gente não vai nem resolver a equação, a gente só vai olhar para o valor do delta e caracterizar o que está acontecendo. E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer aqui é, a gente vai pedir para o usuário digitar A, B e C. Essas variáveis A, B e C, elas têm que ser de que tipo? Inteiro, float, double? O que vocês acham? Alguma ideia? Pode escrever no chat se tiver com vergonha de falar. A sugestão do Brian é a primeira coisa que a gente pensa. A gente trabalha muito mais com variáveis do tipo int, então a nossa primeira reação é escrever uma variável do tipo int, até porque a gente vai querer testar o nosso programa em algum exemplo clássico do tipo x² menos 5x mais 6, alguma coisa assim que a gente já sabe a resposta. Mas os coeficientes podem ser quaisquer números reais. Eles podiam ser, sei lá, 2,5, menos 3,2. Então eles podem ser números com vírgula. E se eles podem ser números com vírgula, a gente não pode definir eles como int. A gente vai ter que trabalhar ou com float ou com double. Entre o float ou o double, o que vocês escolheriam? Eu escolheria o double. Porque A gente tende a escolher. Provavelmente, se num problema pequeno desse, que a gente não tem muitas variáveis, você não tem muita limitação de memória, a gente ir pelo caminho do double, em geral, é a escolha melhor, porque ele tem uma precisão maior. Você vai consumir um pouco mais de memória, mas hoje em dia isso é bem pequeno o impacto. Então, a gente pode ir por esse caminho do double, mas se você fizesse com float, para esse caso também tudo ia dar certo, tá? É só aqui não faz muita diferença, não. Eu vou começar de novo, então a gente vai começar sempre com a mesma coisa, stdio.h, int main, abriu e fechou chaves, abriu e fechou parênteses, abriu e fechou chaves.
Exercício 2. Então, eu vou fazer com o double, e eu tenho 3 variáveis. Eu tenho a variável A, a variável B e a variável C. Eu vou criar todas elas de uma vez. Criar não, eu vou declarar essas 3 variáveis. Então, esses aqui são os coeficientes da equação de segundo grau. Mas eu preciso ler os valores que o usuário vai digitar para a gente. Então, a gente faz isso com um scanf porcentagem F, porcentagem F, porcentagem F, e A, I, B, I, C. Só que lembrando que se a gente fizer desse jeito, o usuário depois não vai conseguir, ele vai ter que digitar o A, B e C sem saber exatamente o que ele está digitando. Então, a boa prática é a gente sempre colocar um printf aqui, digite os valores de A, B e C nesta ordem. Nessa ordem porque a gente está salvando nessa ordem, então se a pessoa não digitar nessa ordem, vai dar problema. No exercício, eu falo, no exercício da avaliação, quero dizer, no nosso enunciado da prova, eu falo que uma boa prática é a gente testar o nosso programa de pouquinho em pouquinho. Então, por exemplo, eu escrevi essa parte que lê os valores de A, B e C, deixa eu ver se eu estou realmente salvando esses valores como deveria. Então, o valor de A é e A. E eu posso mandar rodar esse programa desse jeito. Esse programa não faz o que eu quero realmente. Ele não está calculando o delta, não está dizendo que tipo de raiz que existe. É só para eu ver se era porcentagem F mesmo que escrevi aqui, era porcentagem D, está tudo certo no meu programa. E ele deu um erro, não está tudo tão certo. É muito mais fácil a gente achar os erros em pequenas partes do que a gente achar um erro num programa gigantesco de centenas de linhas. Então, façam por esse caminho. Escrevam uma pequena parte de código, manda rodar, vê se funcionou e vai corrigindo o seu programa de pouco em pouco. Aqui o erro é bastante claro, é a bobeira de sempre. Então, ele esperava um ponto e vírgula antes do scanf. Antes do scanf, faltou ponto e vírgula aqui nessa linha. Era só isso. Se eu mando rodar de novo, então vamos, sei lá, falar que A vale 1, B vale 2 e C vale 3. E aí o valor de A é 0. Fizemos besteira. Qual foi a besteira que fizemos? Porcentagens ali, professor, não deveria ser porcentagem D dentro do Se fizer SKF? porcentagem D, e aí a gente faz 1, 2 e 3. Não, porcentagem D não resolveu. Porcentagem D é para os inteiros, então não é porcentagem D. Ali no printf, o valor de A, o A você tem que colocar o porcentagem F ou não? Tipo, o local ou não? Aqui você está falando desse? Do Ah, não, já e-comercial? tá. Não, o porcentagem F já tá, desculpa. Isso. Aqui a gente já reservou a casinha, né? Aham. Esse a gente já separou o espaço e aqui a gente colocou o A, e aqui é só A mesmo, não é EA, E. Tem o e-comercial no scanf, mas no printf com certeza não tem. Ah, tá bom. Bom, para essas dúvidas de sintaxe, a gente pode, eu não sei se vocês viram isso, eu já falei umas vezes, mas eu vou mostrar aqui para ter certeza que que todo mundo está ciente disso. Na nossa lista de exercício tem, no finalzinho dela, tem uma sequência de... não tem o que eu queria. Eu achei que eu ia ilustrar, mas não tem. Tem uma sequência de comandos úteis, mas não tem o comando que eu queria. Tá, então, quando vocês estiverem trabalhando na lista, dá uma coladinha para ver se as coisas estão lá. A questão é que aqui a gente tem que trabalhar com o tipo LF, Long Float. O double é um pouco maior, então o jeito de
de fazer o scanf do double é com LF. Se eu tivesse tipo float, se aqui fosse float, aí sim eu poderia ter feito dessa forma, porcentagem F em todos eles. E aí sim, aqui se eu digitar 1, 2 e 3, desse jeito vai dar certo. E o que é confuso é que o printf é sempre porcentagem F. O porcentagem F funciona para o float e para o double. Então, só tomar esse cuidadozinho na hora de fazer um scanf do double, senão vai dar problema. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo claro de erro numa parte que você não esperaria que tivesse o erro. Você imaginaria que a parte difícil do problema é você calcular o delta, ou você fazer a lógica do programa, mas às vezes você está errando simplesmente nessa hora de ler os dados, mostrar os dados. Então, por isso, vai testando o seu programa de pouquinho em pouquinho, que vai ser mais seguro. Beleza? Boa, Amanda. Amanda tinha mandado a resposta aqui. Como você não tinha falado no microfone, eu não tinha visto, mas é isso aí. Porcentagem LF era a resposta correta. Bom, isso aqui era só um teste, né, para a gente ler os valores de A, B e C. A gente precisa calcular o nosso delta. Bom, como é que a gente calcula? Pode falar. Tem uma pergunta no chat. No printf pode usar porcentagem LF também ou só porcentagem F? Se a gente trocar aqui por porcentagem LF, o que vai acontecer? O valor de A é 1. Eu achei que o porcentagem LF no printf ia dar mais casas aqui depois da vírgula, mas na verdade ele dá a mesma coisa. Então pode usar, mas o que a gente usa de diferente aqui, ao invés do porcentagem F, é uma das coisas que eu falo na lista, por exemplo, de colocar .2F. Quando a gente escreve dessa forma, na lista não, isso aqui está no exercício da prova. Você escreve dessa forma, você consegue especificar quantas casas decimais você quer. Então, a variação que a gente tem é só essa. Tá? Se você quiser mais ou menos casas, dá para fazer por aí. Beleza. Bom, vou seguir em frente. Então, aqui, calcular o nosso delta. A variável delta vai ser de que tipo? Se A, B e C são double, o delta seria o quê? O delta tem que ser double também, né? Se você está fazendo, por exemplo, você tem um número double multiplicado por outro número double, se você salvar isso como um float, você vai perder umas casinhas lá no final da conta. O double tem um monte de casas de precisão, então se você salva o resultado num float, você perde essas últimas casas. Então, a gente vai ter que salvar o nosso delta discriminante como tipo double. Delta vai ser... Pode falar. Você tá declarando esses valores ou você já está atribuindo valor para eles? Aqui eu estou fazendo em 2 passos, Bianca. Eu tô declarando a variável delta, mas eu só vou colocar o valor dela, eu só vou atribuir um valor agora nessa linha 12. A mesma coisa para os coeficientes também. Primeiro eu declarei aqui na linha 6, mas os valores só vêm quando o usuário digitar aqui na linha 8. Se eu fosse declarar direto, teria algum problema? No caso do delta, você consegue fazer direto. Aqui a gente conseguiria fazer delta igual a b quadrado menos 4ac. Não teria problema nenhum. No caso dessas variáveis que você vai ter que ler o que o usuário está digitando, você não tem outro caminho. Você primeiro precisa declarar e depois fazer a leitura, porque você tem que ter o e-comercial, o nome da variável, então não dá para fugir, tá? Mas no caso do delta daria sim. Beleza? Beleza, obrigada. Imagina. Eu vi que tinha mais gente com o microfone aberto. Era alguma pergunta ou... Bom, tranquilo. Se tiver alguma coisa, vocês me dão um toque. O delta é b quadrado menos 4ac.
Quando a gente não conhece um programa, as pessoas em geral têm muito medo de escrever as operações, então elas vão tender a escrever desse jeito: B vezes B, menos 4 vezes A vezes C. No caso do B ao quadrado, até que fica tudo tranquilo, mas você imagina se você tivesse que escrever B elevado à décima, você ia ter que ficar escrevendo um monte de coisa, ia ser um pouco infernal. Então, a gente pode relembrar que o elevado ao quadrado é como no Excel. Acho que é. Agora eu até fiquei na dúvida se linguagem C é assim mesmo. B quadrado menos 4AC. E aí, então, vamos testar se a gente calculou direito o nosso delta. O valor de delta é porcentagem F. E aí, delta. Com licença, professor. Pode falar, Danilo. Uma recomendação que eu faria era no caso entre B potência ao quadrado, o senhor colocar um parênteses. Bom, eu não ia falar disso agora, mas essa coisa dos parênteses, ela é... Depois eu trago um exemplo para vocês, eu vou demorar um pouquinho para achar. A gente tem, por exemplo, de vez em quando você vê pelo Facebook, vê pelo WhatsApp, as pessoas mandam aquelas coisas do tipo 8 dividido por 4 vezes 2, e aí pergunta, isso dá 1 ou isso dá a 4? E aí você tem essas questões de ambiguidade, o que está calculando primeiro, o que está calculando depois. Então, na dúvida, é melhor você colocar mais parênteses. E nesse caso aqui, a expressão não é ambígua, ela tem um sentido único, e o sentido é que as operações de mais e menos são as mais básicas, de menor precedência, vezes e dividir são 1 grau acima, e potenciação é 1 grau acima ainda. Então, nesse caso aqui, a gente não precisaria colocar o B quadrado menos 4AC, esse parênteses é opcional. Se a gente não colocar, tudo vai continuar funcionando. Às vezes você pode colocar esse parênteses porque você está em dúvida, né, em relação da precedência. Às vezes você só quer deixar mais legível e você quer separar um pedaço do código do outro pedaço. Então você pode colocar o parênteses para dar um enfoque, mais uma ênfase para o leitor. Então você podia dar um espaço aqui para deixar mais separado. Aqui a gente não precisa de nenhum parênteses, mas você pode colocar um parênteses a mais. Também não precisa exagerar, tá? Vocês não precisam fazer, tipo, isso, isso. Bom, aqui ficou errado, né? E aí coloca um outro parênteses aqui. Tem gente que às vezes acaba dando passando um pouco do ponto, tá? Então, muito parênteses também vai dificultar a leitura. Usem quando vocês precisarem ou quando vocês estiverem realmente em dúvida, mas na vida a gente sempre tem que achar um equilíbrio aqui. Beleza, Danilo? Beleza. Tá, delta igual a B quadrado menos 4AC, vamos ver se deu certo. Eu vou fazer o exemplo da equação clássica, x quadrado menos 5x mais 6. A gente sabe que essa equação tem duas raízes reais, né? E o B ao quadrado vai dar 25, menos 24, o nosso delta tem que dar 1. Tá, tá bom. Como é que eu faço isso? Eu não lembro como é que eu faço isso. Eu não sei se eu preciso fazer com a potência. Eu gosto dessas aulas porque sempre dá um... Vocês veem o lado real. A gente esquece as coisas. Eu não queria fazer com o pau, que é a função de potência. Eu acho que o circunflexo ele só serve para inteiros. Eu vou fazer do jeito mais bobo e fazer o que eu critiquei. Depois eu revejo se tem um jeito mais inteligente de fazer isso. Eu acho que não. Eu acho que com double não tem muito caminho, não. Mas eu estou em dúvida. Depois eu volto nisso. Tá, então eu ia testar o A, B e C, 1, menos 5 e 6. E aí o delta está dando 1.
O que eu quero ilustrar aqui com vocês é fazer um teste do seu programa quando você já sabe a resposta. Não adianta nada eu testar esse programa e escrever 105, 367 e 24, e o delta é isso aqui. Talvez. Se você não sabe, se você não consegue calcular de cabeça ou calcular por outro caminho, o seu teste não serviu para nada. O seu teste mostrou que o programa foi executado, mas não que ele foi executado corretamente. Então, teste o seu programa, mas olhe o valor que ele está calculando e veja se isso faz sentido também. Beleza? Tá. Ok, o que a gente precisa fazer aqui? Escrever um programa em linguagem C, que peça para o usuário digitar os coeficientes A, B e C, e aí vai dizer se tem duas raízes reais distintas, duas raízes reais iguais, ou duas raízes complexas. Como é que a gente faz isso? Vendo se o delta é positivo, se o delta é nulo, ou se o delta é negativo. E quando a gente está começando a programar, a tendência que a gente tem para resolver isso é escrever da seguinte forma: if delta maior do que zero, printf, duas raízes reais distintas. If delta igual a zero, printf, duas raízes reais iguais. If delta menor do que zero, printf, duas raízes complexas. Se a gente rodar o programa desse jeito, ele vai funcionar. Ele vai em 1, menos 5 e 6, o valor de delta é 1, duas raízes reais distintas. De novo, está meio feio aqui, porque faltou o barra n, mas é o que a gente sabe que deveria acontecer nesse caso. Qual que é o problema desse tipo de código? Quando você escreve dessa forma, com esses ifs assim, esse if não tem nada a ver com esse if. Então, na hora que o seu programa for executar, ele vai checar essa condição, ele vai checar essa condição também, e ele vai checar a terceira condição. Mas a gente sabe que ou ele vai entrar na primeira, ou ele vai entrar na segunda, ou ele vai entrar na terceira. Então, se ele já entrou na primeira, eu não preciso nem olhar o que está acontecendo depois. Se ele entrou na primeira, ele certamente não vai entrar nas outras. E nesse caso que você tem uma coisa tão exclusiva assim, que ou vai para um lado ou vai para o outro, a gente prefere usar a expressão com else if. Então, se o delta for positivo, ele entra aqui. Caso contrário, mas se for igual a zero, ele vai entrar aqui. E o último a gente pode colocar só como um caso contrário. Tipo, se ele não entrou na primeira, não entrou na segunda, ele certamente vai entrar na última. Fatalmente vai entrar na terceira. Então, essa estrutura com ifs e else ifs, ela é um pouco mais forte, um pouco mais amarrada, e ela evita cálculo desnecessário. Nesse caso aqui, o cálculo é super simples, é só ver essa comparação, mas às vezes esse teste não é tão trivial, então é melhor evitar essa bobeira. Além disso, você evita que o programa entre por acaso. Às vezes a sua condição está meio mal formulada e ele poderia entrar por acaso em duas condições que não faria sentido. Então, a recomendação é fazer por aqui, nesse tipo de caso. O problema é que às vezes os alunos veem esse tipo de recomendação e acham que todo if tem que ter o else, tem que ter o else if dele, e às vezes não. Às vezes você só quer fazer um teste, e se aquele teste for verdade, você vai fazer alguma coisa. Mas se o teste falhar, vida que segue, o seu programa continua normalmente. Então, não é verdade que todo if tem que ter um else, tem que ter um else if. Não fiquem tão presos nesse paradigma, nessa forma. Beleza? Alguma outra dúvida? Professor, geralmente você colocou else if. Se eu colocar if else, dá a mesma coisa? Não, boa pergunta, Bianca. Se eu escrever desse jeito, vai estar errado.
Porque vai estar errado de um jeito que é até meio difícil de ler. Ele está falando que esperava um parênteses antes do else. É porque o if sempre tem que ter alguma coisa entre parênteses que é a condição dele. Então, não existe essa sintaxe if, else, desse jeito não funciona, não. A gente tem que escrever nessa ordem. Nossa, eu tô surpresa, porque geralmente eu pensava ver o raciocínio, sempre fazia if else. A gente fala isso, quando a gente está estudando ou quando a gente está falando de programação, a gente fala de escrever ifs e if-elses. Mas a lógica, a sintaxe na hora de escrever o código é com else if. Tudo bem, eu vou guardar, é bom guardar isso, obrigada. E esse aqui é sempre do mesmo jeito, então não precisa pensar muito, é tranquilo. Por que deu errado o b ao quadrado? Deixa eu fazer um rascunho aqui, Raí. Eu também não tenho certeza disso, mas a gente explora isso aqui junto. Isso aqui me lembra quando a minha avó morria de medo de usar o micro-ondas, e eu sempre falava para ela, ó, pior que pode acontecer é a gente estragar a comida. O micro-ondas não vai quebrar se a gente fizer coisas meio erradas. Então, aqui em linguagem C é isso mesmo. Pior que pode acontecer é a gente perder o nosso tempo. Mas a gente não vai quebrar o nosso computador, então a gente pode fazer testes. Bom, tem limites, às vezes a gente consegue quebrar o computador, sim. Eu vou tentar fazer desse jeito, e eu vou ter uma outra variável quadrado, que recebe n ao quadrado. Deixa eu escolher um outro valor para n, porque 1 ao quadrado é meio bobo. Aqui está faltando o ponto e vírgula. Quadrado igual a n ao quadrado. Então, se a gente faz... Não, eu acho que não é esse o símbolo. Talvez seja só... Eu falei que eu estava em dúvida em linguagem C e acho que é isso. Não, também não é. Alguém lembra como é que é isso? Confesso, meu lapso de memória nesse momento. Pode repetir a pergunta, por favor? Como é que a gente faz um quadrado, uma potência... Eu achava que era como no Excel, mas em C eu acho que não é. No caso, a minha recomendação, não sei se você vai gostar, é usar V vezes B. Ou então, se for muitas potências, usar um comando while. Eu achei que tivesse alguma coisa a lá Excel. O B vezes B é o que eu fiz, Danilo, e o comando while, ele acaba ficando um pouco pesado também para esse caso. Eu queria uma coisa de um código, um comando, eu não sei se tem. Não seria, professor, não seria aquele uso do square meio abreviado assim, SQRT? SQRT é o contrário, SQRT é o quadrado, é a raiz quadrada. O que a gente tem em linguagem C, que é o que eu estava querendo usar, e querendo evitar de usar, é a função POW, de power. É a forma mais, digamos, com a sintaxe menorzinha que eu conheço. Eu não sei se tem algum jeito de fazer direto o elevado com menos comandos do que isso. Acho que o menor comando que você pode fazer é B vezes B. Sim. Para um quadrado resolve, né? Mas aí a questão é, se você tiver uma potência décima, vai ficar uma coisa um pouco excessiva. Eu não sei se vocês já chegaram na parte dos vídeos que eu falo da biblioteca mate.h. Eu não sei se... Sinceramente, eu não lembro em que parte que está. Mas nos nossos vídeos teóricos eu falo disso aqui, sim, de como usar essa função. Eu acho que é só na parte de funções mesmo. Então vai ficar um pouquinho mais para frente do nosso curso. Depois a gente vai fazer desse jeito e eu acho que essa é a sintaxe mais curta para fazer isso. Então, por enquanto, a gente faz desse jeito B vezes B, ou o que quer que seja, que não é o ideal, mas quando a gente falar de funções, a gente consegue melhorar um pouquinho. Beleza? O chapeuzinho, o circunflexo existe em linguagem C, mas ele tem outra função, e não é a de exponencial. Confundir com outras linguagens.
Tudo bem? Por que a gente não pode usar o pau? Você está falando da prova, Miguel? Marcos, perdão, eu li errado seu nome. Na prova, eu quero que vocês não usem o pau porque eu quero que vocês façam as iterações. Se você usar, o seu código ficaria mais curto, mas eu quero que vocês me mostrem o que está por trás disso. Tá? Por isso que tem esse limite. E também porque a gente não falou de funções ainda. Então, tudo bem que eu sei que aqui no curso algumas pessoas já fizeram, algumas pessoas já têm essa noção, mas a gente vai fazer um pouco mais básico e fazer do zero mesmo. Maravilha. Bueno. Exercício 3 é para mostrar para vocês um problema que acontece e como é que a gente escapa dele. A gente vai escrever na tela, escrever um programa para escrever na tela todas as potências de 3 em um loop infinito. Um loop que nunca termina. Todas as potências de 3. Então, a gente vai criar um novo arquivo, salvar ele como exercício 3. Salvei errado. Exercício 3. Um loop infinito. Então, quantas iterações a gente vai fazer aqui? Infinitas. Eu não consigo fazer isso com um for. Até consigo, mas não é muito evidente. Então, se eu quero fazer infinitas iterações, o melhor jeito é escrever um loop while. E aqui nesse while, eu vou colocar uma condição que é sempre verdade. Então, eu posso fazer, por exemplo, criar uma variável x igual a 1 e escrever enquanto x for igual a 1, faça operações. E se eu nunca mudar, dentro desse while, se eu nunca mudar o valor da variável x, esse programa vai ficar se repetindo. Esse while vai ficar acontecendo para sempre. Então, a gente resolve aqui essa primeira parte do escrever na tela as potências de 3, criar um loop infinito, mas eu quero escrever as potências de 3. Então, eu posso criar uma variável do tipo acumuladora. A gente fez já um exercício parecido com esse, né, de potências. Eu vou inicializar essa variável com 1, porque eu vou ficar multiplicando essa variável a cada iteração. Então, se eu inicializar ela com 0 e multiplicar por qualquer coisa, ela não vai sair de 0. Por isso que eu preciso inicializar ela com 1. Aqui dentro, o que eu faço? Pot recebe pot vezes 3. E eu vou escrever na tela porcentagem D, a nova potência. Vou colocar já o barra N para a gente pular de linha. Então, potência vai começar com 1, vai valer 3 na primeira iteração, vai valer 9 na segunda, vai valer 27 na outra. E esse loop vai continuar existindo para sempre. Se a gente colocar se a gente encerrar aqui o nosso programa e mandar rodar isso aqui, segurem-se nas cadeiras, vai ser uma coisa meio maluca e não dá para ver muito bem o que está acontecendo, né? Isso pode acontecer por acaso, pode acontecer do seu programa ficar preso no loop infinito, porque você errou alguma coisa, ou pode ser uma coisa que você realmente queria fazer. Se o seu programa ficar preso no loop infinito, você pode fechar ali, como eu fechei, mas também, se você estiver usando um outro editor, ou se estiver na linha de comando, se você fizer Ctrl+C, o mesmo Ctrl+C que a gente usa para copiar, Ctrl+C também interrompe os loops infinitos. Então, essa é a dica, dá para sair do loop infinito pelo Ctrl+C. A coisa meio surpreendente, eu sei que não vai dar para ver muito bem, mas se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que tem uns números aqui no meio do caminho que tem um sinal negativo. E não faz sentido, né? Porque eu estou elevando os números ao cubo, como é que vai sair um número negativo disso? Para a gente entender melhor Espera só um segundinho. Para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo nisso, a gente vai precisar da segunda parte do exercício, que é limitar o nosso programa para fazer só um certo número n de potências. Temos uma pergunta.
Eu queria saber se tem algum comando que corta esse loop ou é só com o Tem. controle mesmo. É justamente aí que eu vou chegar, Natália. Ah, tá. Desculpa. Uma das formas é a gente interromper esse loop meio na força bruta. Então, aqui a gente vai querer interromper esse loop depois de 100 potências. Então, eu preciso criar um contador para me dizer quantas potências eu já escrevi na tela, e aí eu vou interromper o loop de alguma forma. Então, eu vou criar um contador. Isso aqui é um contador de iterações. Até esse momento aqui, eu não fiz nenhuma iteração. Se aqui eu estou atualizando o contador, e aí, quando o i for igual a 100, quando eu tiver feito 100 iterações, é o suficiente. O que a gente faz nessa hora? A gente pode usar o comando break. O comando break, ele quebra, literalmente, como o próprio nome diz, ele quebra o loop. Ele não quebra o if onde ele está, porque o if é uma coisa que só é testada uma vez. O while é que é testado N vezes, que continua se repetindo. Então, esse break, na verdade, ele vai fazer com que a gente saia do while. E se a gente roda o programa desse jeito, ele vai escrever, eu não vou contar quantas potências tem aqui, mas ele vai ter feito ele vai ter feito 101, na verdade, porque ele começou no 0 e ele foi até o 100, então ele fez 101. Mas enfim, isso aqui era só questão de acertar. Tá, o que eu queria falar sobre isso? Se a gente olhar o... Bom, vamos primeiro acertar isso, porque meu toque não está permitindo. Deixa eu só ilustrar aqui para vocês que é um problema real. Então, não, estava certo antes. Não era um problema real. É isso? Isso, tá certinho. Então, Tá, assim que eu tô incrementando depois. Então, quando o i é igual a 0, eu escrevo 3 elevado à primeira. Bom, a gente também podia discutir se eu queria ver o 1 ou não. Enfim, vamos dizer que as 3 primeiras potências são essas e não 1, 3 e 9. O que eu estou fazendo aqui é um exemplo clássico de testar num caso menor. Mesmo que eu queira fazer 100 variáveis, para conferir se eu escrevi 100 mesmo, é um pouco chato. Então, faça um casinho um pouco mais fácil e as coisas tendem a funcionar melhor por aí. 3, 9, 27, beleza. O que está ruim aqui são, de novo, os números mágicos. Esse 3 aqui não devia ser um número, devia ser um n repetições. E a gente cria essa variável n repetições igual a 3, que é o número de repetições. Então aqui a gente podia voltar para as nossas 100 repetições e observar de novo o que está acontecendo. O que acontece é que os números no computador, eles têm um espaço finito para ser armazenados, não dá para guardar qualquer número que a gente quiser. E chega uma hora que esse espaço acaba. Então, o número fica tão grande que ele não cabe mais no espaço que a gente tem. E o que acontece é que os bits, onde a gente armazena a informação, ele tem também um bit que é relacionado com o sinal do número. E o número vai ficando tão grande, que ele acaba mudando o valor do sinal. É como se ele desse a volta, como se ele fosse aumentando, e ele fosse voltar para o menos infinito, e depois ele vai aumentando de novo. A gente chama isso aqui de overflow. Tem o overflow e o underflow, se é para o mais infinito ou para o menos infinito. Isso aqui me aconteceu uma vez com a bateria do meu computador. Meu computador, a bateria dele está meio morta, e ele faz isso aqui. Ele fala que a minha bateria está 255% disponível. Na verdade, ele queria mostrar menos 1% disponível, mas ele não consegue mostrar o menos 1. Então, ele dá a volta para o outro lado
e ele vai para o 256 menos 1, ele vai para o outro extremo. Então, isso aqui é um problema que acontece em muitas vezes por engano. Isso é o overflow. Em cálculo numérico, vocês vão ter de novo esse problema, tomar cuidado com alguns resultados que não fazem sentido, não porque a sua lógica está errada, mas porque o espaço em memória é sempre finito. Esse código aqui com o break funciona, ele escreve tantas potências quanto a gente quiser, mas se a gente se afastar um pouco e pensar no que a gente fez, a gente escreveu um while para fazer um número pré-determinado de repetições. Se eu quisesse realmente fazer isso, era muito melhor se eu tivesse escrito direto um for i igual a 0, i menor do que 100, i mais, e aqui dentro desse for fazer as repetições, fazer o pot igual a pot vezes 3. Já estaria mais claro que eu estaria fazendo as repetições 100 vezes. Então, existe essa sintaxe do break, mas não é sempre que ela é a mais recomendável, tá? Nesse caso aqui, funciona, mas não é também o melhor caminho. Beleza?